E o nosso vídeo de hoje é pra gente relembrar algumas novelas que foram esquecidas pelo SBT. O Faz de Novela deixou no comentário a sugestão mais ou menos assim, para mim falar sobre as novelas não tão lembradas pelo público, quais delas, né, que eu cheguei a ver, se eu gostei ou se eu não gostei, e as novelas que eu não cheguei a ver, mas pelo menos eu vi alguma coisa da história, né, da sinopse ou alguma cena, qual era a minha opinião sobre ela. Fãs de novela, esse vídeo é pra você, tá bom? Muito obrigada, um abração, né, e um beijão pra você que acompanha aqui meu canal e que tá sempre deixando sugestões. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Aldine e seja muito bem-vinda de volta ao meu canal. Bora falar de novela? A gente que acompanha as novelas estrangeiras exibidas pelo SBT, especificadamente as novelas mexicanas, a gente não é que a gente esqueceu a novela, gente, é porque a própria emissora é que esquece mesmo realmente da novela. Não exibe ela novamente, exibiu em 1900 e bolinha e depois não exibiu mais e acaba que, né, o público vai deixando. Mas a gente que ama mesmo novelas mexicanas, com certeza não esquece alguns títulos. Como são muitas novelas que não são tão lembradas, tão citadas assim pelo público, né? Eu resolvi selecionar apenas 10 no vídeo de hoje, né? Então, se vocês gostarem, se vocês curtirem esse tema, a gente traz uma segunda parte futuramente. No meu 10º lugar aqui, eu resolvi deixar a novela As Tontas Não Vão ao Céu e também Feridas de Amor, ambas, né, protagonizadas pela Jaqueline Bracamontes. Eu já tenho que falar pra vocês, eu gosto das duas novelas, mas não são novelas, principalmente Feridas de Amor, não é uma novela que eu gostaria de ver novamente. Achei ela, assim, por um lado interessante, mas por outro um pouco chatinha. Fora que, tanto em Feridas de Amor quanto em As Tontas Não Vão ao Céu, eu não curtia muito o par romântico da Jaqueline Bracamontes. Não acho que ela tem química com o Jaime Camil e também não acho que ela tem química com o Guy Ecker. Pensa numa novela que tem a Carla Alvarez. Gente, a Carla Alvarez, ela é muito conhecida aqui no Brasil por ela ter feito A Mentira, né? Papel, assim, marcante da carreira dela, que ela vivia a Virgínia. Então você pensa, ela tava nessa novela e ela pagava de sonsa nessa novela também. Vocês lembram daquelas olhadas dela, daquelas carinhas de, coitada, de pobre coitada dela que ela fazia? Que ela era uma das irmãs da Miranda, né? Interpretada pela Jaqueline Bracamontes. E ela, né, que com a ajuda, incentivo da própria tia, que nessa novela era a Diana Brade. Gente, era muito engraçada essa Diana Brade. Quando eu lembro dela, eu só lembro dela se arrumando, fazendo cirurgia e tudo mais pra ficar mais bonita pra conquistar o Alessandro, que era vivido pelo Guy Ecker, né? Porque ela ficou apaixonada por ele. Mas enfim, a tia Berta ficava incentivando, né, a sua sobrinha, a Florência, a conquistar o Fabrício. O Fabrício era o namoradinho, né, futuro noivo prometido da Miranda. E isso acabou acontecendo, gente. Fora que a Florência tinha um problema no coração e tudo mais, então ela vivia, quase teve um ataque na novela, sempre quase morrendo lá. Então as pessoas meio que ficavam com pena dela e acabavam deixando ela fazer, né, o que ela bem quisesse. É a típica novela que eu não curtia tanto o casal de protagonistas, mas algumas coisas se salva. E As Contas Não Vão ao Céu, por conta desse tom cômico que tinha nela, eu achava ela muito boa, muito legal, eu adorava ficar assistindo ela. Mas como eu já falei pra vocês anteriormente, não achava que o casal tinha química. Eu, sabe, gente, eu gostava, achava divertido os dois contracenando quando eles estavam brigando, né? Porque era a relação de amor e ódio, né? Depois que vem realmente o amor, né? Mesmo assim, eu só gostava dessas partes. O romance mesmo eu não curtia. Lá, sabe, às vezes eu ficava assistindo a novela e pra mim eles mais pareciam irmãos, de tanto que eles brigavam. Querendo ou não, em As Tontas Não Vão ao Céu, novamente nós temos a Carla Alvarez vivendo a Paulina, né? Que foi a primeira esposa do Santiago, vivido pelo Jaime Camil. Ou seja, duas novelas com a Carla Alvarez. O que vai dar, né? É aquela típica novela onde a protagonista é traída pelo seu amor, gente, pelo amor da sua vida. Que no caso é o Patrício, interpretado pelo nosso lindão charmosão do Valentino Lanús. Ele traiu, né, a Candy com a própria irmã, né, antes de se casar com ela. E antes mesmo também de se casar com ela, ele já tinha traído a Candy com outra mulher, que futuramente vocês iriam conhecer como Soledade. A Soledade até engravidou do Patrício, ou seja, teve filho antes de se casar com a Candy. Ele ia se casar com a Candy com esse histórico de traições nas costas. E depois da traição, ela vai embora, fica grávida, não conta sobre a gravidez pro Patrício. Na novela Feridas de Amor também rolava esse negócio de vingança, de amor e ódio, porque a Miranda no começo não gostava do Alessandro e depois, né, acaba se apaixonando por ele. Eu falo assim de vingança porque o personagem do Gaieck, ele apareceu na novela para se vingar do Gonçalo, que era vivido pelo nosso inesquecível do Henrique Lisboa.
Garibaldi, porque ele achava que ele tinha assassinado o pai dele, então ele queria se vingar. E, gente, ele acabou conhecendo, né, uma das filhas do Gonçalo, que foi a Miranda, se apaixonou por ela, e como é que ia ficar a vingança, né, gente? Mas enfim, são novelas bem interessantes, né, com seus pontos positivos e negativos. Uma delas, que no caso é As Contas Não Vão ao Sé, com certeza eu assistiria mais de uma vez. Agora, Feridas de Amor, não, gente, eu já tiro da minha lista, não assistiria novamente. E o meu nono lugar aqui eu deixei com duas novelinhas, não consigo colocar só uma, meu Deus do céu, vou colocar duas aqui também, que é a novela Meu Pecado e também a novela Por Ela Sou Eva. Ambas novelas floparam no SBT. Infelizmente, eu acho que a novela Meu Pecado, ela foi muito injustiçada no SBT. A gente sabe que houve uma censura nessa novela por conta, né, das cenas que tinha lá, cenas que eu acho que nem eram, assim, lá essas coisas para serem censuradas, mas acabou sendo, né, censurada, então o SBT acabou cortando muita coisa. Fora que ela foi exibida numa época que também não favoreceu muito, então isso eu coloco isso devido ao fracasso dela, né, por conta disso, porque pra mim a novela, pelo menos pra mim, é a melhor novela da Maitê, né, que eu acho que eu gosto muito, que é muito gostosinha de assistir. Fora que tem aquele negócio de amor de infância, né, porque já começa os primeiros capítulos com ele sendo pré-adolescentes, aí a personagem da Maitê acaba tendo que ir embora, porque vocês sabem, né, Rosário, interpretado pela Daniela Castro, detesta, rejeita a própria filha, e lá pros finais da novela você descobre o porquê dessa rejeição. E na novela Por Ela Sou Eva, mesmo tendo a Lucero no elenco e o Jaime Camil, vou falar aqui novamente que era outro casal que eu também não sentia que tinha muita química assim, tá? Desculpa quem gostou deles dois, quem sentiu que tinha alguma química entre eles, mas pra mim a Lucero não combinou com o Jaime Camil, tá? É uma novela que eu assistiria novamente se passasse no SBT, pena que ela flopou. Eu não sei porquê, né? Mas esse negócio de novelas de comédia às vezes não funciona muito aqui no Brasil. O povo aqui do Brasil gosta de um drama, gosta de uma choradeira do início ao fim. Gosto muito dessa novela, gosto dessa história, gosto dos personagens. O fato do Jaime Camil, né, ter se vestido, se trajado de mulher, porque na história, né, ele é acusado de uma fraude, acaba fugindo lá e na fuga acaba tendo um acidente. Ele aproveita esse acidente para forjar a própria morte dele. E ele volta como mulher para tentar provar a inocência dele. Tanto a novela Por Ela Sou Eva quanto a novela Meu Pecado, para mim, merecem uma nova oportunidade no SBT e eu assistiria novamente. E o meu oitavo lugar aqui eu vou deixar para a novela Manancial. Novela com a Adélia Noriega e o Maurício Isla. Mais uma novela que contava como pano de fundo a briga entre duas famílias. Nessa novela nós tínhamos os Valdez, os Ramírez. Eles viviam brigando lá, viviam em pé de guerra por conta de uma nascente de água chamada de Manancial, né? Que deu o nome da novela. E a gente sabe, né? Que quando tem essas brigas entre duas famílias, o que acontece? Os filhos das duas famílias acabam se apaixonando e eles ficam lá fazendo de tudo, impedindo para que eles dois não fiquem juntos. É uma daquelas novelas que tem de tudo também, gente. Muitas brigas, muitas traições, cenas bastante fortes. Não, só pra vocês terem uma ideia, eu me lembrando aqui agora de uma cena que tem o personagem do César Évora, né, que é o Rigoberto, quando ele, né, passa o facão, né, do Justo. Foi uma cena assim, gente, foi horrorosa a cena. Pena que ele foi morto pela própria mulher, né? Porque a mulher era uma safadona, né? Que havia traído ele com o Justo. A novela Manancial é uma novela que eu gostava bastante. Ela tinha 3 fases. Não sei porquê, mas eu gosto tanto dessas novelas que tem mais de uma fase. Começa com um personagem tal, tempos depois volta com outros, alguns são mantidos. Eu gosto muito quando a novela tem essa pegada. E essa novela foi exibida no SBT lá pra 2002, né? 2003 e... ficou, ó, também esquecida na fila do pão, gente. A gente nunca voltou a ver ela novamente. Às vezes as pessoas realmente até esquecem que a novela passou no SBT. Do tanto de, né? Já faz tanto tempo que passou e a novela nunca foi nem reprisada. Eu falei pra vocês, eu sei, acontece muita tragédia na novela, mas eu acho a novela muito boa. No meu 7º lugar aqui, eu deixei pra novela Salomé, que foi exibida aqui no SBT lá, né, por volta dos anos 2002. E tinha a Edith Gonçalves, nossa saudosa, linda, maravilhosa da Edith, o Gaiecker. Ó, por incrível que pareça, eu gostava da Edith com o Guy nessa novela, gente. Eu gostava, é engraçado, né? Tem algumas, né, atrizes que eu acho que não combinam com ele, mas sei lá, eu achei que a Edith combinava com ele, eu achava o par muito bonito. Na novela, a Edith, ela interpretava a Fernanda, né, e o Gaiecker, o Júlio. A Fernanda, gente, era uma garota simples, né, pobre, que ela ganhava a vida dançando em um cabaré. E nesse local de trabalho onde ela dançava, ela tinha um nome artístico de Salomé. E é uma novela, gente, que tem aquela coisa de
ter a mãe que fica dominando, né, o filho e que tem aquela vontade louca de ter um neto e vai fazer de tudo para que isso aconteça. O problema é que o filho dela, né, é atualmente casado com uma tal da Ângela, é casado com ela, mas infelizmente a personagem dela é doente e é infértil. Lucrécia vai lá, faz um acordo com a Fernanda para ela se aproximar do seu filho. E ela ficou apaixonada pelo Júlio. O Júlio também esboçou um interesse nela, né? Mas infelizmente depois ela percebeu que as coisas não iam ser do jeito que ela estava pensando. Ela achou que ela realmente ia ficar com ele, que eles iam se casar, que eles iam ficar juntos, que iam viver o amor dele. Só que o Júlio não ia largar a mulher dele, porque eu falei pra vocês, né, que a mulher dele na novela era doente. Mas a intenção da Lucrécia era que a Fernanda engravidasse e que entregasse a criança pra ela, né, em troca de dinheiro. Só que depois que a criança nasceu, gente, deu uma reviravolta assim na história e ela não ia deixar a criança lá com a família. Então ela acabou fugindo, levando o filho do Júlio. E nesse meio caminho, ela também adota mais duas crianças, até para despistar a Lucrécia, para ela não saber quem realmente das três crianças é o filho do Júlio. Na verdade, né, essas duas crianças elas foram abandonadas, né? O pai não estava em condições de criar a criança e a personagem da Fernanda acabou pegando eles para cuidar. Depois que ela foge com as crianças, há aquela passagem de tempo, as crianças crescem, a vida dela muda, né? Ela agora é uma mulher de negócios, agora ela é rica. Eu gosto quando tem essa mudança, né, de fase e a protagonista dá aquela volta por cima. E o meu sexto lugar aqui eu deixei para a novela Menina Amada Minha. A novela ela foi exibida no SBT lá por volta de 2004, mas infelizmente foi uma daquelas novelas que também flopou na grade do SBT. Infelizmente o flop foi tão grande que praticamente o SBT cortou horrores essa novela. Olha que era uma novela que tinha o nosso querido do Eric Del Castillo, só que dessa vez vivendo o vilão da novela, né? Tinha também nessa novela aquela coisa de famílias rivais. Falando nisso, gente, essa é uma daquelas novelas que quando eu lembro dela assim na minha cabeça, eu só lembro do Sérgio Góes nessa novela. E foi engraçado porque ele sempre faz vilãs, né? Vilãzões e tudo mais. Eu acho que foi uma novela que tinha o Sérgio Góes que eu até gostei, sabe? Do personagem. Eu sei lá, eu acho que eu senti uma química entre ele e a Karine Lozano nessa novela, gente. Será que eu tô ficando doido? Mas eu gostei, sabe? Eu gostei deles dois como casal nessa novela. Era uma novela que não era aquela novelona, mas eu curti, pelo menos na época que eu assisti. Fora que a abertura dessa novela eu achava ela incrível, maravilhosa, amava. Toda vez que começava, menina amada. Meu quinto lugar aqui eu deixei pra novela A Alma Não Tem Cor, protagonizada pela Laura Flores e pelo Arturo Pellicci. É aquela novela, né, que o protagonista morre. Praticamente o Arturo Pellicci se envolveu em algumas confusões nos bastidores com o produtor da novela, então ele acabou matando o personagem dele, faltando aqui, uns 20 capítulos para a novela terminar. A novela ela foi baseada em um filme mexicano chamado Angelitos Negros, que foi exibido lá em 1948. Falando nisso, foi feito também novamente um outro filme com esse mesmo nome, né, Angelitos Negros, lá em 1970, e também no mesmo ano foi produzida uma novela com o mesmo nome, Angelitos Negros, em 1970. Gente, foi muito sucesso o tema abordado nessa novela. E mesmo que essa novela tenha um nome bem assim estranho, peculiar, é um nome que tem tudo a ver com a mensagem transmitida nessa novela. E a mensagem que essa novela transmitia era contra o preconceito racial. Afinal de contas, a protagonista dessa novela era uma mulher branca que deu à luz a uma criança de pele negra. No começo da novela, nós tínhamos a Guadalupe, que era a Laura Flores. Ela já era apaixonada por uma pessoa, mas ela acabou tendo que se casar com outra pessoa contra a vontade dela, que era uma imposição do pai dela. Até porque, né, ela se casando com ele ia acabar ajudando a saldar as dívidas do pai dela. Ou seja, ela não queria se casar, mas ela tinha que se casar. Mas como acontece na maioria das novelas, mesmo ela não gostando do personagem do Lisandro, né, que era vivido pelo Arturo Pellicci, ela acaba se apaixonando por ele. Parece que eles vão viver felizes para sempre e tudo mais. Ela acaba engravidando. O problema, gente, é quando a criança nasce. Porque tanto a Guadalupe quanto o Lisandro são brancos. E a criança que nasce é negra. Então rola toda uma confusão. O marido começa a achar que a mulher traiu ele, né? Que houve um adultério durante o relacionamento deles. Eu vou dizer pra você que é uma novela que eu gostava muito, gente. Principalmente da Estrelinha, que era a filha da Guadalupe. Gente, eu achava ela a coisa mais fofinha, gente. Nossa, e pensar
que ela passou por tanta coisa nessa novela só porque ela era negra. Teve até um momento nessa novela, quando ela já estava um pouquinho mais crescidinha, que ela queria ficar branca porque ela sofria muito preconceito nessa novela. Ela era muito hostilizada, até pela própria avó dela, porque não aceitava que a neta era negra. Só que aí depois toda a confusão é descoberta, porque afinal de contas a gente descobre qual é a real origem da protagonista, porque afinal de contas ela era filha da empregada, que atualmente, né, era empregada, mas que era a babá da Guadalupe, que criou ela, né, como sendo babá, sendo que ela era a mãe verdadeira dela. E a mãe verdadeira dela era a Macário. Pelo menos na novela era a Macário, mas aqui no Brasil ganhou o nome de Amália. E acontece tanta coisa com essa criança, né, gente? Ela é sequestrada, depois é abandonada. Quando a mãe dela ganha ela, também acaba criando uma certa rejeição pela criança, até porque, né, ninguém acredita que a menina é filha dela. E todo mundo fica apontando o dedo pra ela, achando que ela traiu o marido dela, mas ela nunca traiu. Mas é claro que depois tudo é resolvido, eles conseguem ficar juntos. Parece que vai ser feliz, né, o final deles, mas infelizmente, como eu falei pra vocês lá no começo do vídeo, essa novela é aquela novela onde o protagonista morre, né? Ele morre num acidente de avião. Na verdade, os três, né, vão sair de férias, viajar lá pro litoral. E só que acontece um acidente de avião e nesse acidente a menina e a mãe têm alguns ferimentos e tudo mais, mas infelizmente o marido dela acaba morrendo. E nessa novela aparece outro personagem para tentar tapar o buraco do Arturo Peniche, mas, gente, essa novela também é aquela novela onde a protagonista não termina com ninguém, gente. Ela termina sozinha. Apenas com a filha e com a mãe dela, ou seja, com a Estrelinha e com a Dona Amália. Meu quarto lugar aqui eu deixei para a novela Preciosa, com a nossa linda Dairan Castilho e o Maurício Isla, que tava um pitelzinho nessa época. Com certeza, se você acompanhou, né, as novelas do SBT lá por volta de 2001, 2002, deve ter acompanhado essa novela. E ela é basicamente mesmo esquecida pelo SBT e também às vezes esquecida pelo próprio público. Vocês lembram aí da Preciosa, né? Uma jovem muito doce, muito bonita, ela era muito sonhadora, ela tinha um sonho, né? O sonho dela era ser trapezista, que nem a mãe dela, mas infelizmente ela tinha uma deficiência na perna que acabava impedindo dela realizar esse sonho. Ela morava em um circo e ela ficava tentando juntar dinheiro para um dia se operar e realizar esse sonho dela. Era uma novela que eu achava muito gostosinha de assistir. É claro que rola toda uma bagaceira na novela, descobre-se muitas verdades no meio do caminho, mas é uma novela que eu, pelo menos na minha época que eu assisti, eu adorava ficar assistindo, né? Engraçado, né, gente? Por que será que o SBT nunca reprisou essa novela? Nossa, eu gostei tanto dela. E ela não tem uma audiência tão ruim assim. Em terceiro lugar, eu resolvi deixar com a novela Quinceaneira, que foi exibida no SBT lá em 1993 com o nome de 15 anos. Lá no México, ela foi exibida lá por volta de 1987, 1988. Era aquela novela que tinha a Thalia, a Adela Noriega, vivendo a Beatriz e a Maricruz. A história dessa novela vocês já conhecem, né? Pra quem assistiu a novela Primeiro Amor a Mil por Hora. Ou seja, uma novela que foi feita para o público adolescente, que falava sobre gangues, sobre drogas, sobre gravidez, sobre abusos. Muita gente que nasceu depois dos anos 2000 não chegou a conhecer essa novela que tinha a Adela e a Thalia, gente. As pessoas só conhecem novelas da Thalia, só as Marias, né? Existem outras novelas que, é claro que a Thalia não fez tantas novelas, mas existem outras novelas que ela fez que até teve um sucesso legal, razoável, mediano. A Adela Noriega nem se fala, né, gente? O rostinho dela é conhecido aqui no Brasil. Mas seria muito legal as pessoas reviverem a história dessa novela, né? Seria legal que o SBT reprisasse essa novela. Você que tá me assistindo, chegou a assistir Quinzeaneira? Chegou a assistir a sua adaptação, Primeiro Amor a Mil por Hora? Qual das duas que você mais gostou? Não, fora que é uma novela que tinha o Ernesto Laguardia, meu Deus do céu, vocês sabem, né, gente? O Ernesto é o meu crush do passado, quer dizer, eu acho que ele é até hoje. Meu segundo lugar aqui eu resolvi deixar com a novela Lupita, que foi exibida no SBT lá em 1985. É uma novela que tinha como protagonista mirim a Angélica Vale. Essa novela é aquela novela em que os próprios pais da Angélica é que produziram a novela, porque na época parecia que a Televisa não queria dar nenhuma novela para que ela fosse a protagonista, porque você sabe que teve algumas épocas aí na Televisa que sempre colocavam umas crianças para serem protagonistas da novela, né? Tinha a parte adulta e tinha umas crianças. Só que como ninguém tava querendo dar uma oportunidade para a filha da Angélica Maria, o que ela falou? Ela mais o marido dela, eu vou produzir uma novela aqui, vou colocar minha filha sendo protagonista. E foi o que ela fez. Na época a Televisa não comprou, né, os direitos para poder exibir essa obra, então a mãe da Angélica Vale mais o pai dela foram e venderam para outra emissora. E o que aconteceu?
Angélica Maria foi vetada da Televisa. E nessa novela nós tínhamos a história da... É sério isso mesmo? Gente, desculpem pelo barulho, tá, gente? Mas... infelizmente, nessa novela, nós tínhamos a história da Lupita, que ela ficou órfã de mãe. A mãe dela era doente, gente, infelizmente acabou falecendo. E a menina foi pra rua, ficou desnorteada depois da morte da mãe dela e acabou se perdendo, gente. Foi achado por outras pessoas, mas é aquela coisa. As pessoas que acharam ela primeiro é aquele típico personagem que tenta utilizar crianças para pedir esmola. E isso acabou acontecendo com ela. Então, ela sofreu muito antes de encontrar o pai dela, né, verdadeiro, e poder viver nas comodidades. Infelizmente, foi uma daquelas novelas que não teve o sucesso que o SBT estava esperando, né? Fracassou na grade do SBT. E o meu primeiro lugar aqui vai ficar com a novela Amor em Silêncio, que foi transmitida no SBT lá em 1993, que eram protagonizadas pela Érica Buenfil e o Arturo Peniche. Eles viviam a Maricela e o Fernando. Aqui no Brasil, né, no SBT, a Maricela virou a Marcela. Foi uma novela exibida lá no México em 1988. É aquela famosa novela onde os protagonistas morrem. Vocês lembram da boda? A boda trágica foi nessa novela. A novela tinha toda aquela questão da família se opor à relação entre a Marcela e o Fernando, mas eles acabam quase que ficando juntos, né, para viver o amor deles. Só que infelizmente o personagem do Arturo Peniche, o Fernando, ele tinha uma irmã obsessiva por ele, ela tinha uma veneração, um amor muito estranho, sabe? Não era amor de irmã não, gente, ela era apaixonada pelo próprio irmão, e ela tinha muitos ciúmes dele e não queria ver o irmão com nenhuma mulher, tanto que no dia do próprio casamento do irmão, ela foi lá e deu cabo na Maricela e no Fernando. Essa é aquela típica novela que tem uma segunda fase, tanto que na primeira fase a Érica Buenfil vivia a Maricela, e como ela morre, né, juntamente com o seu prometido, ela volta na segunda fase vivendo a própria filha, né, gente? Que é uma coisa super interessante. Na primeira é Maricela e na segunda fase é a Ana. Quem não acompanhou essa novela no SBT, né, quando ela foi transmitida em 1993, com certeza deve ter visto as suas adaptações que foram feitas ao longo do tempo. Mas se eu não estiver enganada, uma adaptação muito conhecida dessa novela, né, Amar em Silêncio, foi a adaptação que foi produzida entre 2015 e 2016, que é a novela Aqui Não Me Derras, que tinha a Camila Sodi, o Oswaldo Benavides, né, que eles viviam, o Adria e a Paulina. E nós tínhamos a vilãzona, né, a Julieta, que era a irmã do Adria, que matava ele, né, e a Paulina no dia do casamento. Ela foi interpretada pela Alejandra Barra. Falando nisso, o papel de muito destaque da Alejandra nessa novela, gostei bastante. E você que está me assistindo, chegou a acompanhar essa novela Amar em Silêncio, que foi transmitida no SBT? Você se lembrava que essa novela foi transmitida no SBT? Porque essa novela passou lá em 1993. Talvez muita gente não se lembre que essa novela foi exibida no SBT. Mas acreditem ou não, gente, ela foi, viu? E aí, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido esse vídeo. Me fala aqui nos comentários qual foi dessas novelas que você sente falta, que você sente saudade, ou que você nem lembrava que tinha sido exibida no SBT, mas que foi exibida. Comenta aqui embaixo. E que ainda tem muitas outras novelas bem mais antigas que passaram no SBT, que também foram, assim, esquecidas, mas a gente vai deixar para uma outra parte, né? E é claro, né, pessoal? Até a próxima!